Maria Madalena, né? Maria Madalena é uma figura central nessa história e ela foi muito difamada, né? Foi no ano 591 de nossa era, eu não lembro o nome do Papa, mas ele, fazendo alusão a Maria Madalena, ele fala que ele reúne várias mulheres que aparecem na Bíblia, né? Adúltera, várias outras, reúne na mesma figura. Ele diz que ela é Maria Madalena e que ela era uma prostituta, e isso se perpetua até, não lembro se foi em 1996 ou 98, que Papa João Paulo II faz uma carta, né? Aí que sim, finalmente a igreja oficializa, dizendo que aquilo foi um engano. Mas aí já foram 1.500 anos na cultura popular, na cabeça das pessoas. Hoje as pessoas acham que Maria Madalena não é uma prostituta, mas só nunca foi. Nem nos evangelhos canônicos tem isso. A única menção que esse Papa usou é que tem uma passagem lá onde diz que Jesus expulsou 7 demônios de Maria, 7 espíritos maus, 7 demônios de Maria Madalena, né? Mas em nenhum momento diz que ela era prostituta, nem nada. E aquilo tem uma coisa muito simbólica, você vai conhecer a história da cidade que ela morava, em Magdala, tinha comércio com a Fenícia, e muitos ali eram sacerdotes de outras religiões, e as mulheres eram as vestais, né? As sacerdotisas, elas tinham 7 vestais, 7 outras mulheres que a ajudavam nas cerimônias ritualísticas dessas outras religiões, e que Magdala, por ter esse comércio com a Fenícia, era muito próxima, né, dessas outras religiões ali no mar da Galileia, que é um lago, na verdade, muito grande, né? Aí, então, essa passagem, ela demonstra simbolicamente ali que Jesus converte Maria Madalena, né? Não que ele expulsa 7 demônios, que ela tivesse batismo, possuída, né, alguma coisa do tipo, mas que ela era de uma outra religião, que ela era uma sacerdotisa de outra religião. Isso você tem em outros documentos, né? E ele converte ela. E acontece que ela se torna uma das principais discípulas de Jesus, né? Junto de João, ela, João e Pedro, né? Seria ali uma tríade. Eu quero chegar no... Eu tô esperando, que eu tô doido pra perguntar um negócio. Sim, aqui. sim. E nesses outros documentos, né, os documentos que foram proibidos de entrar na Bíblia, você tem onde, sim, ela foi esposa de Jesus, foi casada com ela. É certo que eles tiveram uma filha, né? Sofia. É a chamada Sara. Sara. E Sara Maria. Aliás, Sara Tamar. E não fica bem certo ou não se ele teve um outro filho com o nome dele, que é como é costume naquela época, o nome do filho, o primeiro filho leva o nome do pai, né? Então também talvez se chamasse Yeshua. Mas sim, ele foi casado com ela, teve a perseguição. Ela se torna uma das discípulas mais desenvolvidas, né? Chega a se tornar uma iluminada. Quando eles têm que se separar por causa da perseguição que estava muito forte, isso é registrado historicamente, ela vai à porta no sul da França, perto de Marselha, com filhos, e alguns discípulos também vão com ela, e ela fica ali naquela região. Você vai no sul da França, você tem toda a cultura e a tradição lá de Maria Madalena, dos filhos dela, né? Então, por exemplo, você vai lá, você tem uma catedral, inclusive católica, você tem uma basílica de Maria Madalena com os restos mortais dela, né? Eu não consegui botar essa foto no livro, mas eu tenho essa foto dos restos mortais de Maria Madalena, os ossos dela lá. Você tem a caverna onde ela ficava ali escondida também, durante muito tempo. Uma caverna grande, de 2 andares ali de caverna. Então tudo isso você tem no sul da França. A cidade é Saint-Baume. Ela... muita coisa. Não, pode falar. A gente vai ter que continuar esse no próximo podcast. Eu acho que agora, a partir desse assunto, a gente não tem mais, provavelmente, a gente vai manter as mesmas dinâmicas e tal, e eu tenho que sair. Faz a pergunta aqui. Porque Maria Madalena foi a maior discípula, a mais devota, a que se tornou a companheira, parte dele, e nos lembra a parte homem de Jesus, né, de Yeshua. Me lembro muito a história dos nossos mestres que a gente comenta, como Lahir Mahasaya, que trouxe o poder de ser homem, de ser Deus. Então até a frase o yoga perfeito, né? Porque ele viveu como homem de uma forma belíssima e perfeita, e viveu como a sua forma divina também de uma forma perfeita.
por toda a relação ao mundo, por toda a relação ao que se vivia na época, por que não foi Maria Madalena que conduziu os ensinamentos de Deus? Não, e aí a gente vai entrar. Isso a gente vai acabar continuando com certeza no próximo podcast, mas sim, ela teve esse papel. Ela teve esse papel. E aí você vai perceber um dos motivos dela ter sido difamada e excluída. Mas ela sim, ela teve esse papel. Ela, dentro da igreja, ela era uma liderança muito grande, né? Então você tem que Pedro, ele vai ser a cabeça, né? Ele vai ser, como Jesus fala, Pedro, tu és a pedra, né? Sobre a qual edificarei. Aí tem um erro de tradução, né? A gente tem aqui na nossa tradução bíblica, não sei se foi um erro proposital ou não, mas na Bíblia está escrito, Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, né? Mas na verdade, se você for pegar ali o original grego, é sobre essa pedra edificarei a minha doutrina, né? Ele queria espalhar a mensagem, ele não queria institucionalizar, ele não queria criar uma instituição. Então não se sabe se esse erro ao longo da história de tradução foi proposital, para dar um fundamento por trás de qual eu devo instituir, criar uma instituição, ou que não, mais uma vez, não estou dizendo aqui que seja má, foi muito bom a igreja, né? Mas o que ele queria realmente era difundir a mensagem. Porque hoje eu vejo como essa diminuição de Maria Madalena trouxe um sofrimento para as mulheres, né, de uma imagem de inferiorização, porque, querendo ou não, a nossa sistemática mundial foi determinada muito pela maioria. Nossa maioria foi a Igreja Católica. Uhum. E essa visão de tornar a esposa algo já literalmente nem paralelo, mas já afastar, né, como algo. Foi depois dessa visão de Maria Madalena como Sim. algo menor do que ele. E não como uma igual, como alguém que já era algo antes também. Ela não era uma igual a ele. Ele era o grande mestre vindo lá de cima, né? Mas ela pra estar do lado dele, pra casar com ele. Você falou isso, eu acho que você nunca leu, né? Mas tem nesse Evangelhos Apóstolos, tem um momento em que eles falam que ele escolheu ela como sua companheira e amava ela mais do que a nós, os discípulos falando entre si. Então, nós devemos nos revestir do que ele ensinou, do homem perfeito, e ensinar o que o mestre falou sem botar nada a mais. Porque nisso era um dos apóstolos estava brigando ali com Pedro, porque Pedro estava indignado que Maria Madalena sabia mais do que eles, né? E eles não eram inimigos, mas ele tinha essa coisa assim, ele tinha um pouco mais assim desse ego, né? Porque ele era o mais forte, e ele precisava ser o cabeça da igreja, porque o mundo era um mundo cheio de dificuldades e muito mal violento. E ele precisava ser aquela força que vai para frente abrindo o caminho. E a cabeça diretora. E então ele tinha esse coisa dele mais dura, né? Então o outro apóstolo fala assim, para de discutir com ela ali, cara. Ela é a esposa do mestre, e ele escolheu ela para ser a companheira dele. Então cabe a nós nos resignar, ver o nosso lugar aqui. Então tem exatamente essa parte que ele fez. E no sul da França, ela começa ali uma comunidade, e ela é uma líder daquela comunidade onde vai ser divulgado o cristianismo original ali, que vai desembocar mais à frente nos cátaros, que já é uma outra história que a gente vai ter que falar. Literalmente a gente desligando o ego, né? A gente vê como uma história vinculada cheia de coisas, praticamente uma história de nós, né? De nós mesmos. Você vê que o tempo inteiro é um livro referente às nossas ações baseadas no ego, baseado na inveja, baseado na ignorância, baseado em tanta coisa que a gente é capaz de sentir dentro de nós mesmos, né? No nosso micro e macrocosmos. Sim. E... Cara, parece que eu tô lendo assim, tipo, um livro de psicologia em que o cara tá contando uma história pra eu entender como que foi a construção de tal coisa e tal outra coisa. Não, mas foi legal. A gente nem esperava que fosse dar tanto pano pra manga, né? Mas a história dele é fascinante, somente pra nós aqui no Ocidente, né? E acho que a partir do próximo a gente já vai entrar assim... Essa foi a história de Jesus contada com todos os documentos que existiam, né? Tudo que foi descrito sobre ele naquela época. E a partir de agora, o que aconteceu com isso? O que aconteceu com essa linhagem? Quais foram os caminhos que tomaram, né? Maria Madalena, os discípulos,